meio que cravando. Bom, vamos lá. Do quarto ao décimo temos quarto Carlos Sainz, que assim, ponto positivo para o Carlos Sainz e dá até uma dó de ele estar numa equipe tão desastrosa como a Ferrari. Ele estava em segundo, brigando muito bem com o Russell, mas eu acho que ali na corrida, falando só da performance dele em específico, eu sinto que falta um pouco dessa pimenta de ele querer ultrapassar o George Russell ou qualquer outro piloto. Ele é mais cerebral, sim, mas eu acho que tem aqueles momentos que você tem que ser um pouco mais impetuoso, não foi. E aí nas paradas de boxe, o Leclerc, a coisa que o Leclerc estava sendo, o Leclerc estava chegando no Carlos Sainz e o Carlos Sainz não estava conseguindo acompanhar o Russell. E aí quando se houve na primeira parada dos boxes, que houve a inversão das posições, né? O Sainz ficou parado meio segundinho a mais ali que eu contesto. Mas o fato é que o Leclerc passou na pista. E quando o Leclerc passou na pista, ele chegou no Russell e passou o Russell. Eu acho que falta isso um pouquinho pro Sainz, tá? Tragédias à parte das pataquadas da Ferrari. Mesmo assim, ponto positivo para o espanhol, que com tudo jogando contra, ele ainda chegou em quarto. Sérgio Pérez, quinto lugar, ponto negativo, na minha opinião. O cara larga de 11º, ele de novo fica estacionado atrás das Mercedes, ele não consegue acompanhar o ritmo do Hamilton, ele não consegue acompanhar o ritmo de ninguém, eles não erraram na estratégia, ele teve que remar exatamente do mesmo jeito que o Verstappen. Até no começo da corrida ele estava acompanhando o ritmo, né? Então o Verstappen passava na volta seguinte, o Verstappen estava na frente, aliás, o Verstappen estava na frente e estava assim, passou o Ocon, na volta seguinte o Pérez passou o Ocon, aí passou o Alonso, aí o Pérez na volta seguinte deu uma segurada, chegou no Norris e já deu uma cambalada. Então assim, tipo, parece que o rendimento dele vai caindo com muita ênfase assim ao longo da corrida, e aí ele chega num ritmo que ele chega numa meia boca lá, e assim, ele já não é vice-líder, ele não vai ser vice-líder, ele não vai ser vice-campeão esse ano, e ele está correndo risco até de tomar ali do terceiro e do quarto lugar. É perigoso de ele ficar em sexto, inclusive, porque tem o Verstappen, tem o Hamilton, tem o Russell e tem as duas Ferraris. Então, a ver isso, mas Sérgio Pérez, ponto negativo. Charles Leclerc, eu não sei nem o que dizer, assim. Eu quero dar um ponto negativo, mas eu tô com dó dele, então eu acho que eu vou dar um ponto neutro. Ele foi muito combativo, ele como performance foi muito combativo. Mas a estratégia da Ferrari foi tão bizarra de colocar pneu duro nele, e ele reclamar e não saber o que fazer e lutar, e depois colocou o pneu macio de novo e já estava tudo bagunçado. Um ponto neutro para o Leclerc, mas assim, que é até quase não merecedor, mas continuo mantendo meu ponto neutro. O Lando Norris, ele andou para trás, mas a McLaren não entregou, né? Então não tem muito o que fazer. Então o Lando Norris, ele largou em quarto, fez uma classificação fantástica, só que aí ele chegou atrás das 3 melhores equipes, que são as que tem lá, né? Então a diferença é muito grande de fato. Se você acompanhar nos tempos, o Leclerc, que é o sexto, chegou 16 segundos atrás do Max Verstappen, que ganhou a corrida. O Norris chegou a 78 segundos atrás. Então assim, muito atrás. Então ponto positivo para o Norris por estar em sétimo com um carro que é inferior que a desses dois que eu vou falar agora, que é Alonso e Ocon, que eu vou dar ponto positivo para os dois, porque eles foram bem brigadores na corrida. Fizeram uma estratégia de pneu duro que obviamente não deu certo e aí acabaram indo para trás, mas mesmo assim uma corrida muito boa de ambos, discreto, mas ok, né? Não dava para esperar mais do que isso, talvez se passasse o Norris. E em décimo, Sebastian Vettel, que ponto positivo, fantástico a corrida dele, ele largou lá de trás, ele não passou do Q1, ele largou deixa eu olhar aqui, ele largou em 18º e ele conseguiu chegar em décimo. Então assim, a gente tem uma Aston Martin hoje que é muito ruim de classificação, mas ela é bem decente de corrida. Então você pode ver, essa corrida passada eles pontuaram com o Stroll, essa corrida pontuaram com o Vettel. Então assim, eles são lá de trás, mas na estratégia, no jeitinho, guiando o carro sem exagerar, eles vão lá e fazem um pontinho. De pontinho em pontinho eles vão crescendo. E é isso aí, ponto positivo pro Vettel. Sua vez, Jonas. Então vamos lá, quarto Sainz, eu bem concordo com você, ele acabou sendo pego ali nos erros da Ferrari. Talvez realmente faltou um pouco de ímpeto ali naquele meio, mas
Eu não vou criticar tanto, porque dá pra saber, questão de pneu, tava poupando, ele tava numa estratégia diferente ali no começo, tava um pessoal com pneu macio e ele tava com pneu médio, então talvez isso que dispariou um pouquinho, mas eu acho que ele fez uma boa corrida, deu ponto positivo, apesar dos erros da Ferrari. O Pérez fez a corrida abaixo também, como você falou, no começo estava ali seguindo o Verstappen, o Verstappen estava ele estava logo atrás, passava o mesmo cara e tal, mas a hora destoou demais, ele ficou para trás. Eu dou um ponto negativo para ele, apesar de ter melhorado, ter saído lá de trás, chegado em quinto, mas eu acho que a carro que a Red Bull tem, dá para ele ter ido buscar as Ferraris, ou buscar o Sainz, né, no caso, até o Russell, então eu dou ponto negativo. O Leclerc eu vou dar ponto neutro, justamente por aquilo que a gente estava falando antes, sobre, sei lá, eu acho que ele tem que ter mais não é força de vontade, mas mais moral dentro da equipe, para questionar mesmo e falar, não vai fazer, eu acho que tem que fazer outra coisa, eu sei que é difícil, os caras estão lá 300 km por hora falando no rádio, mas para você ganhar você tem que pensar meio que em tudo, infelizmente ou felizmente, e ele não, parece que ele joga muito para a equipe, aí a equipe erra, acaba ferrando com ele, então por isso que eu vou dar um ponto neutro, apesar de ter feito a corrida boa, chegou até a liderar. O Norris também vou dar ponto neutro, porque a McLaren, ele fez uma classificação mais decente do que a posição, então ele foi para trás, mas a McLaren não está com um carro tão bom, então vamos dar desconto que ele caiu, mas a McLaren não está com um carro tão bom, então ele fez bons pontos, então eu vou dar ponto neutro. Concordo com você, Marcão, com as duas Alpines, também vou dar ponto positivo. Teve aquele errinho de estratégia, mas como você falou, né? Eu acho que dá pra. A Alpine tá mais atrás, eu acho que eles têm que arriscar mais, porque se eles arriscam e dá certo esse esquema, de repente, em vez de um oitavo e nono, eles fazem um segundo e terceiro, sabe? Em vez de 3 pontos, 6 pontos, eles fazem 15. Eu acho legal esse. Então, eu acho legal que eles arriscam, assim. Eu acho interessante. Então eu vou dar ponto positivo e também vou dar ponto positivo pro Vettel, porque saiu lá de trás, combativo. A Aston Martin deu a melhorada, tá marcando pontos com frequência, apesar de ser sempre um ponto, mas tá marcando pontos com frequência. Vai saber se algum desses aí se enrola. O Leclerc já deu problema ali, vai que ter que parar de novo. Se ele para de novo, ele vai para trás, é capaz de fazer mais pontos. Então, eu acho que a Aston Martin tem melhorado de um pontinho, daqui a pouco tá passando esses caras que estão na frente dele aí na